Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Essa, um programa que aborda só assuntos interessantes como marketing, inovação, publicidade, enfim, gente. Tudo que é interessante está aqui no Pod Essa. E estou aqui com a minha parceira de bancada que faz sempre que eu não apresento, que ela já fala e já vai direto, né, Andressa? É isso mesmo, Vanessa. Estou aqui. Muito obrigada, pessoal. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações, curtam bastante pro episódio hoje. Sou suspeita, é suspeita. Eu sou super suspeita, já vou É um passar vários amor, recados olha. por aqui. Eu vou aproveitar até o gancho para passar alguns recadinhos by Vanessa, né? Aqueles bem assim, leve e delicado. Como Ainda uma mais- pata de cavalo. Não, mas esse horário, eu acordei cedo, já tô naquela tolerância, mas o assunto é legal também, gente, que é Com um universo certeza. incrível. Mas ela não começou, né, por um universo tão incrível assim. Ela começou num universo muito árduo, que é o mundo das agências. Né? Mas a gente vai entender tudo com ela, a gente vai deixar ela falar, que é a Natália, gerente de marketing da Pet Love. Obrigada, Natália, por ter vindo. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui, tô muito feliz. Que bom, e a gente tá mais ainda. A gente já soube aqui pelos bastidores que a Natália tem algumas coisas bem interessantes, além de um coração lindo, porque ela já é voluntária de ONG, ela ajuda além dos cachorrinhos, ela ajuda várias outras coisas, que né, já foi voluntária. A gente quer saber de tudo isso dela, porque isso a torna uma profissional muito boa e ainda no Pet Love, né? Porque, gente, tem que ter ali muito coração para cuidar desses nossos carinhosos pets, não é verdade, Natália? Com Conta um certeza. pouquinho pra gente da sua trajetória. Bom, eu sou a Natália, eu tenho 33 anos, eu nasci em Belém do Pará. Uau, sou paraense, falei que eu não sou é do surpresa. Sul, e a gente achando que ela era do Sul. Exato. Com 4 anos, a gente voltou para São Paulo. Meu pai e meu irmão são paulistas, a minha mãe é curitibana. E o meu pai foi trabalhar lá, no Pará, e minha mãe estava grávida, eu nasci lá. Não tem família, não tem ninguém. Não tem ninguém, né? Ficou meio estranho. Mas com 4 anos a gente voltou para São Paulo. A gente morou aqui, estudei aqui, fiz colégio, colegial e tudo. E aí, com 17 anos, né, para fazer a faculdade, meu pai foi chamado para trabalhar no Rio Grande do Sul. E aí fomos, eu, minha mãe, meu irmão, junto com meu pai, viver lá. A gente também não tem família, né, a gente foi criando laços, E tudo. completamente diferente, né? Um Total cenário do outro, cultura. calor, frio, as pessoas também, né? Lá muito mais calorosas do que no sul, né? Enfim. Com certeza, Vocês com novinhos certeza. tendo que se adaptar a tudo, né? E a gente foi, assim, então tem até uma questão de se adaptar, né? Acho que onde é a nossa casa é onde tem amor, onde tem família, onde tem as pessoas que a gente ama junto, né? Sim. Então, Belém do Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba. Não importa. Independente. O que importa é a gente estar próximo, né? Então, aí eu fui fazer faculdade lá, publicidade e propaganda. E comecei a entender um pouquinho mais, né? O meu irmão fazia administração, meu irmão é um ano mais velho. E eu me encantei pelo universo da publicidade, eu só não sabia que ia ser tão difícil. Isso que eu ia falar, ela tava tão encantada, de repente esse encanto passou quando ela foi trabalhar em agência. Exato. E lá no sul? Você começou lá no sul também? Lá no sul, em 2011 eu fui para o meu primeiro estágio numa agência, e era uma agência de performance. E eu fui trabalhar com links patrocinados, gente. Que Olha! hoje, né, a gente fala que é performance, mas na época eu era assistente de links patrocinados. Enfim, gostei muito do universo, né, da publicidade mais voltada a resultados, né, porque na minha cabeça eu ia trabalhar com a publicidade que a gente vê premiação, que a gente vê, né, TV, campanha. rádio, adora, E aquela sempre assim dentro da coisa, faculdade. A gente sempre pensa que vai. isso. Já pôs o pé na agência, já fiz meu primeiro comercial de TV. Exato, e não, eu fui para um lado da publicidade que era o digital, que ainda era muito fraco, né? Tô falando de 2011 e as pessoas queriam trabalhar em agência super tradicional. E eu fui para o mundo online, o mundo da performance, do número, do resultado. E eu pensava assim, eu sou de humanas. Eu não gosto de números. E no fim, acabei me encantando por tudo isso, porque a gente conseguia mensurar, né, de uma forma bem direta ali. Era sempre uma novidade, atualização de ferramentas, né, novos formatos e tudo. E, enfim, comecei a gostar, mas aí eu dei uma escapadinha e fui conhecer o mundo da publicidade mais tradicional, de
grandes campanhas, TV e tudo, não gostei. Um pouco estranho, né? Não gostei. Não é estranho, não. E aí eu voltei para essa mesma agência em 2014, se eu não me engano. Voltei para essa mesma agência e continuei trabalhando ali na performance, só que eu pensava, putz, eu acho que eu quero saber mais, né? Eu não quero ficar só ali na parte de links patrocinados, publicidade, enfim. E fui curiosa, fui perguntando para um, tentando entender um pouquinho mais sobre o outro. Aí eu já estava como coordenadora, já tinha um time ali de umas 10 pessoas. E aí, quando a gente ia visitar cliente, eu falava, deixa que eu apresento tudo. Sim, apresentar tudo, né? Aquela proatividade, né? Que é recompensada com, né, mais trabalho. Exato. E eu comecei a me encantar com a parte mais estratégica, né? Estratégica, o 360 do marketing. E, enfim, aí me convidaram no final de 2016 para vir aqui para São Paulo, né? Então por isso que eu voltei para São Paulo como estrategista de contas do grupo Renner, né? Que é a Renner, Camicado e Yukon. E aí vim para cá, né? Deixei a família em Porto Alegre, voltei para São Paulo. Dessa vez não veio com eles? Não vim com eles, vim sozinha, mas eu tenho família, minhas tias, minhas primas. Mas é mesmo tudo. assim, né? É difícil, né? Largar não, assim, todo mundo, não tem amigos, não tem ninguém fazer tudo do zero, né? Eu saí jovem adolescente e vim pra cá, né, tendo que me virar, pagar minhas contas, aluguel, tudo. Eu morava com meus pais até então, né? Mas foi muito bom, assim, aí essa parte de estratégia começou a me brilhar muito, a visão da onde eu queria chegar, né? Aí eu atendi o grupo Renner, depois eu atendi a Unilever, e aí eu falei, tá, é isso que eu quero. E um ex-cliente meu de Unilever falou assim, olha, eu tenho um amigo que tá abrindo uma startup. É uma startup de... networking, né? Exato. De franquia reversa de salão de beleza. Não tem nem nome ainda. E aí? Olha, Pode ser uma né? boa. Vamos conhecer, saber um pouquinho mais. Aí eu fui e gostei muito do desafio. Como funcionava isso? Basicamente, é uma startup que embandera salões de beleza e aí, em troca disso, é marca, marketing, a questão do efeito de rede, né? Tá bom. E aí dá treinamento para os colaboradores, então padroniza, é um formato de franquia, só que estabelecimento que já existe. Tá bom. Então a gente fazia a obra, tipo, em 2 dias. Pintava todo o salão de beleza, fazia toda a fachada, tudo para ficar com um padrão de franquia. Só que aí a gente chama de franquia reversa exatamente por conta... Porque ele pode continuar usando o nome dele, porém vocês vão lá e dão uma repaginada ou não? Então, aí é o nome da franquia mais o nome do salão, exatamente tá para bom. questão de clientela, né? Toda a parte de relacionamento e tudo, mas a gente falava que era muito a questão do movimento de rede, né? Então, você fazer parte de uma rede de salões de beleza como força de marca é muito melhor. Sim. Então tinha um salão só, que ele era o nosso MVP ali em questão de alinhamento de business case e tudo, mas a gente não tinha nem o nome da rede. Então, eu participei de toda a parte de definição de nome, brand book, de campanha, tudo, não tinha nada. Você devia amar, né? Porque imagina, você pegou tudo, né? Cru ali para poder do desenvolver. zero, né? Começaram 10 pessoas, né? Junto com os fundadores mesmo, que já estavam há um tempo, né? Eles estavam ali pivotando junto com uma maquininha de cartão para salão de beleza para depois montar esse case da rede, né? Então saiu de um sistema, de um RP e foi para uma rede de salões e foram 10 pessoas começando junto e montando essa estratégia. Eu falei, é aqui. Gosto de Mato Alto, gosto de montar as coisas do zero, pegar problema e resolver.
E me encantou muito, assim, essa parte de startup e tal, que é uma correria, muito diferente do que eu já tinha trabalhado em agência. E também né? não tinha tudo estruturado, né? Então isso que é legal, você vai pegar... Legal assim, né? Pra quem gosta de problema, né? Eu adoro um problema, porque pegar tudo funcionando, já fica... não tem muito o que fazer. Você pegar tudo do zero e ir executando tudo, foi uma grande faculdade ali pra você também. Não, com certeza. Selecionar fornecedor, montar time, né? Era eu. O marketing era eu. E o co-founder, que era o CMO ali. E a gente estava aprendendo junto, né? Ele era CMO e a parte também de experiência, atendimento, tudo. Mas era do zero. O que a gente vai fazer? O que a gente vai internalizar? O que a gente vai montar de fornecedor? Quais são os fornecedores? Qual a melhor ferramenta para CRM? Qual a melhor agência para montar toda a parte de marca, né? Sim. Então, assim, aquilo ali me abriu o horizonte que eu falei, eu quero trabalhar em lugares que eu vou estar próxima da definição de negócio, né? E era algo que eu não tinha como agência, por mais que eu fosse estrategista de contas e muito próxima dos clientes, eu passava o dia, né, com o cliente, eu ficava alocada muitas vezes na semana na própria empresa, mas não é a mesma coisa, né? Você não respira ali a questão de cultura, a questão de meta, né? Você tá ali como um prestador, né? Então, eu falei, esse é o caminho que eu quero seguir. E aí, depois de um tempo, eu fui para o mercado financeiro, trabalhei na área de performance do mercado financeiro. Aí pensei... A performance sempre te puxa. Sempre me puxando, ajudei a estruturar time, E ainda mais no processo. mercado financeiro. Eu vi que o mercado financeiro é o mais difícil para mim, assim, eu vi que não tinha muito fit, não sei, por questão de perfil e tal. Também não, quando eu trabalhei no mercado financeiro, não me identifiquei também. Sim, foi uma escola também, mas eu vi onde eu não tinha tanto fit, eu teria que batalhar muito pra gostar, né? Sim. E aí esse mesmo ex-cliente saiu do Unilever e foi trabalhar numa distribuidora do segmento pet. Aí que entra meu amor pelo segmento. E era uma empresa que estava sendo investida por um fundo e ia partir por vários momentos de M&As ali. E era uma distribuidora com muitos anos, né? Que era uma empresa mais analógica. E a gente ia entrar, eu e ele de novo, né? Eu e mais um, que era o marketing, para colocar todo o sistema ferramental, tecnologia nessa empresa e, além disso, trocar o nome da marca, né? Porque era o nome da distribuidora, a gente precisava criar o nome da holding, né? E da empresa, que ia ser muito mais que uma distribuidora, ia ser toda a parte de desenvolvimento ali de pequenos pet shops, enfim. E aí você vai criando essa paixão e depois de um ano foi quando veio a oportunidade da Pet Love. Eu entrei na Pet Love em dezembro de 2021. Estou lá desde então. Né? Quase 4 anos, né? 3 anos. 4 anos. 4 anos? Vai Entrou fazer... em 2021? 2021. 4 anos já. 4 anos. E aí, na Pet Love, passei por algumas áreas, mas eu entrei como gerente de marketing B2B, por ter experiência ali com a distribuidora, que era uma frente B2B também. E depois fui me desafiando lá dentro, na Pet Love. Então, e hoje você tá com várias frentes lá que você cuida, né? Eu tô, né? Então lá eu entrei primeiro como gerente de marketing B2B, que era para tocar as verticais da Pet Love voltadas ao empreendedor e ao médico veterinário, né? Então a frente B2B do mercado de médicos veterinários. E depois eu fui convidada a ir como PMM para estruturar o plano de saúde, porque foi uma fusão de 2 empresas, né? A Porto.pet e a Nufaro, que virou o plano de saúde pet. Então eu participei de toda essa transição. De novo, mato alto, né? Como que a gente vai resolver, qual vai ser a percepção do tutor, que já tem esses planos de saúde, né? Para o ecossistema da Pet Love, como que vai fazer sentido para a rede, né? De médicos veterinários volantes e clínicas credenciadas
com essa percepção em relação à pet love. Sim. E fiquei 1 ano nesse projeto até ver o plano de saúde deslanchar e fui convidada aí a fazer parte, né, a ser gerente de um time de branding, né, a parte de creative e audiovisual. A gente tem um estúdio lá dentro da Pet Love também pra e gravar tal, no tanto escritório, é conteúdo. muito conteúdo. E a gente também tem a frente de social, influenciadores, embaixadores, SEO, o marketing de lojas, né? Porque a Pet Love até ano passado era 100% online, Sim. né? É o primeiro e-commerce pet do Brasil, tem mais de 25 anos. E aí eu fui convidada a assumir essa área ali, a gestão de 24 pessoas e partir por mais desafios, né? Porque eu não tinha tanto conhecimento de branding, né? Eu sempre fui uma pessoa de estratégia do marketing e com um pezinho em performance. Foram quase 8 anos trabalhando exclusivamente em performance e agora, né, indo mais para essa parte de estratégia. Legal. Então, foi um grande desafio aí que eu tive na empresa e daqui a pouco faz 1 ano. Hoje vocês estão com quantas lojas? Hoje a gente está com 10 lojas próprias Sim. e 2 franquias. Legal. Eu já passei por alguma, eu vi Pet Love, várias coisinhas diferentes, mas passei rápido. Eu falei, ué, Pet Love tá... Foi uma coisinha roxinha, né? É isso. É isso que passou e marcou, né? Exato. E aí desde que você entrou lá, qual foi o principal desafio que você sentiu, né? Primeiro que você estava sempre muito em performance, aquele olhar e tal. Quais foram, né? Acho que foram vários desafios, mas o que você pode elencar, assim, que você falou, poxa, aqui eu senti que foi muito desafiador para mim, mas deu certo ou não? O segmento muda, né? A gente muda. É uma startup, né? Com o tamanho de uma empresa grande, né? Sim. Mas é uma velocidade de startup. Então, assim, você não tem que ficar apegado ao velho, né? E o velho pode ser alguma coisa que a gente fez ontem, né? Então, essa questão de você estar sempre mudando ali e querendo testar, que é uma pegada que eu tive ali nas startups anteriores, mas com uma dimensão muito maior, porque qualquer teste que eu vá fazer, isso impacta num pet, né? Completamente. Então, você tem uma questão do propósito que é muito legal na Pet Love, que é real, assim, a gente leva isso de verdade em todos os pilares ali, os valores da empresa, mas você tem que continuar testando como uma startup, como uma empresa ali que tá querendo se desenvolver e não tem tempo para ficar apegado ao passado, só que tem que tomar muito cuidado que qualquer tomada de decisão pode impactar o tutor, pode impactar o pet, pode impactar o profissional, né, da saúde pet. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim, eu quero testar, eu quero ter embasamento, eu quero ter histórico, mas eu tenho que tomar muito cuidado porque eu tô lidando com muitas vidas, né? Sim, então, esse foi ali o caminho de encontrar essa parte do equilíbrio mesmo, porque a gente... Porque é sensível, né? Qualquer coisa pode dar alguma coisa errada, envolve ali o pet da pessoa. Acho que lidar com o ser humano já é difícil, né? O pet, então, gente, acho que é um carinho maior que o ser humano. Ultimamente tem sido, né? A gente tem gostado mais dos bichinhos do que os seres humanos, mas... Com certeza. E vocês ainda têm essa resistência? Porque eu percebo, assim, eu tenho Pet Love. Que bom. Andressa tem Pet Love? Não, ainda não. Eu tava rotando essa semana. Foi porque eu fiquei enchendo o saco dela que ela precisava fazer. Mas o Pet Love é muito, muito bacana, mas eu ainda percebo quando eu vou em alguns estabelecimentos que você escuta muito assim, mas pra gente não é muito bom, né? Tipo um veterinário. Aí você fala, mas poxa, não, porque eu não sei, é legal, mas assim, tudo pelo convênio tem que tomar cuidado. Você percebe uma resistência que você vê. Talvez que tenha uma quantidade maior de pessoas, né, adquirindo o plano que é muito melhor, porque eu já gastei com um urso, né, meu cachorro que ele faleceu de câncer. Não, foi horrível, foram 6 meses, você vai definhando junto com o bichinho. Eu gastei um caminhão, boa parte de uma reserva que eu tinha foi com ele. Então eu falei, poxa, se eu tivesse me programado melhor com o plano, se eu tivesse, né, feito outros caminhos, talvez eu não teria, salvar a situação que eu tinha ali, mas
o custo que eu tive, né? Porque fora o problema que você fica emocional, o problema financeiro vem depois. Então, isso é muito triste, né? De ambos os lados. Então, vocês têm essa resistência ainda com o profissional que acaba falando uma mensagem de tipo, mas é convênio, né? Existe ainda essa resistência? Sim, a gente tem, mas hoje, né, pela Pet Love estar muito pulverizada, né, no mercado, acho que a gente está conseguindo transformar mais uma visão de é um mal necessário como é um parceiro, né? O propósito da Pet Love é simplificar e democratizar o acesso ao cuidado do pet. Sim. Então, por isso a questão do plano de saúde, a gente conseguir ter o clube, né, que tem descontos, exato. Mas também, que também faz parte do nosso propósito, que é empoderar o empreendedor e o médico veterinário, né? Sim. Então, a gente tem ali VetSmart, que é uma BU dentro da Pet Love, que é basicamente acesso gratuito a conteúdos, palestras, bulário, né? Tudo isso gratuito para auxiliar essa parte de desenvolvimento mesmo da classe, né? Hoje a gente sabe que o médico veterinário sofre muito por questões de regulamentação, enfim, então tem essa parte de como a Pet Love pode ser parceira e não um mal necessário, né? Pensando ali em questão de volume de pets com o plano de saúde, e a questão né? é facilitar, realmente dar acesso a todo mundo, né? Exato. Diferente você... você não concorda porque não é do seu bolso que tá saindo. E o fundador da Pet Love, o Márcio Waldman, ele é um médico veterinário, ele tinha uma clínica. Sim. E ele viu essa oportunidade. Ele era resistente. Ele odiava. Ele era o primeiro a falar mal. Mas assim, ele é a nossa persona ali de como que a gente garante que o médico veterinário, né, os empreendedores do segmento pet também gostam da Pet Love, assim como os tutores que estão, né, fazendo o plano de saúde. Então, por exemplo, tem uma questão de resistência por questão de repasse, né? Enfim, não é a mesma coisa como pagar no particular nem como, e tudo, mas a gente tem, né, as informações de que aumenta a frequência de quem tem o plano de saúde, o pet vai com mais frequência. Então, se eu vou com o meu plano de saúde ser atendido e eu sou muito bem atendido por aquele credenciado, eu vou continuar lá, né? Eu vou continuar querendo ir ali, tendo outros serviços e eu vou auxiliar ali a preencher a agenda desse profissional, né? Seja ele volante ou não, porque a gente também tem os atendimentos ali a domicílio. Então, eu vejo pelo meu caso a questão de não ser ainda Pet Love é justamente por já ter um vínculo muito próximo a uma clínica veterinária que eu sou, que a minha pet é atendida. E eles não aceitam o convênio. Aí você faz assim, eu preciso, eu sei que é necessário, porque numa surpresa, numa queda, alguma coisa do tipo, pra gente não ficar desamparado, mas ao mesmo tempo eu tenho um lugar de confiança que eu sempre levo e lá eles não aceitam. E aí, qual caminho eu sigo? Talvez o público de vocês também tenha essa questão, que aí precisa realmente vocês trabalharem em cima do médico veterinário, dessas clínicas que aceitam esse convênio para que amplifique ainda mais, para ter mais consumidores do plano também, né? Exato. E assim, até um ponto que a gente fala, né? Você tem que ter o médico de confiança, né? E assim, além da gente incentivar, indica, né? Fala para ele ser um credenciado do plano de saúde. Às vezes você vai fazer um exame e não vai ser naquele lugar, porque naquele lugar não tem todos os exames. Só de você ter o plano de saúde, você já vai economizar muito fazendo exame, mas indo no médico que você gosta, que você vai pagar no particular e tudo, mas você vai ter muitos outros benefícios, às vezes até para fazer um exame de sangue ou uma vacina, você já está economizando, mas você sabe que você pode ser amparada ali por aquele médico veterinário que você já tem de confiança até ele se tornar
credenciada. Credenciada. Vai, meta, gente, o né? bichinho pica uma hora e vai. Exato. Porque é igual o que acontece com os convênios médicos que a gente tem pra gente. Exatamente. Né? Convênio A gente quer usar? A gente não odontológico. quer usar, mas a gente paga. A gente paga. A gente paga. Então, assim, eu acho que é uma questão de não tem muita resistência. Eu acho que a gente tem que, muito pelo contrário, acho que unir forças, é isso que vai acontecer. Então, tá bom. Deixa eu abraçar essa mudança e ver como que eu posso melhorar com isso. É fazendo volume, não é? Como que eu posso tratar melhor o meu paciente e tudo mais, né? Exato. Então, eu acho que tem que ter essa cabeça também. Eu acho que isso me chamou a atenção, por isso que eu queria comentar com você, porque eu não acho legal quando alguém fica falando mal por trás, né? Tipo, fica, não é bem legal, né? Tipo, mas assim, legal sim, né? Então, você vê nessas situações e você lida muito com essa questão dos pets, né? Essa área que é muito sensível, que tem pet de todos os jeitos e tudo mais. Eu vejo ainda que tem marcas que não trabalham tão bem isso, que é educar, né, realmente os tutores, né? Eu vi a sua camiseta, né, colocando atrás que é não solte fogos e tudo. Eu moro aqui do lado do Allianz, imagina, eu fico retardada quando tem... A minha cachorra essa não, mas o urso tinha muito problema com fogos. Então tem cachorros que sofrem, que passam mal. Como é isso, né? Como educar também o tutor? Porque às vezes ele fala, ai, tadinho, ele tem medo dos fogos, mas ou não acolhe, ou não faz nada, ou acha que é do cachorro, como se fosse um humano, ele é assim mesmo. Não, precisa existir uma mudança para que aquilo seja amenizado, que pode ter um infarto, né? Um problema ali. Então, como, né? Eu acho que esse amor existe, mas é um amor, às vezes, que é errado na forma de criar. Muitas vezes o pet, né? Principalmente com os exames em dia, as vacinas em dia, acho que é só ter pet, vamos lá, os vermífugos e tudo. Como é isso para vocês lidarem também? Porque eu acho que o problema nem é o pet, né? É o tutor, né? Que tá ali, né? A gente tem a mudança do mercado, né? Pensando aí mais de 10 anos para cá, que o pet, ele vira um membro da família, né? A gente fala pai e mãe de pet. 10 anos atrás, fala, pai e mãe de pet, que isso? Tá Até louco, hoje as pessoas acham ruim, né? Falar, vai se ferrar, eu cuido do meu pet. Exato, Sou mãe. mas o pet está sendo cada vez mais humanizado, né? Total. Ele está deixando de comer, obviamente estou falando de uma parcela, mas já está crescendo, né? Essa população dos pets que deixam de comer resto de comida e vão comer uma ração premium, super premium, uma ração para cães alérgicos, igual a minha cachorrinha, né? A Filomena, agora estamos investigando a alergia, a origem da alergia dela. Ela migrou de uma ração muito boa, super premium, para uma ração hipoalergênica, né? Então a gente, pensando aqui na primeira cachorrinha que a gente teve, que eu tinha 8 anos de idade, não tinha isso, né? Então a gente vai para um lugar que o pet, ele tá indo mais para um membro da família. Sim. Só que ele não é um humano. Então, como que a gente trabalha como marca? Uma marca que traz a questão de democratizar e simplificar esse acesso ao cuidado, sem deixar de mostrar que o cachorro e gato são animais. Eles não são humanos. A gente pode querer aumentar a expectativa de vida deles, né? A gente quer que eles fiquem mais anos aqui com a gente, mas eles não são seres humanos. Então, a Pet Love não é uma empresa que vai comunicar de forma séria, tipo, não faz isso, não sei o quê, não solte fogos, mas a gente vai trabalhar de uma forma descontraída esse acesso à informação para que mais pessoas que estão vendo aquele conteúdo vejam como uma forma tranquila e natural, né? Então, a gente tem médicos veterinários no time de marketing, isso é muito legal. Sim. Né? Que a gente constrói conteúdos baseado em informação, né? Baseado em literatura, e a gente faz essas trocas ali de como a gente trabalha um assunto, né, que é mais sério, de não soltar fogos, de você levar o seu pet com frequência ali, não é só você dar uma vacina ou 2 por ano, você tem que estar observando fezes, urina, né? Você não pode tratar ele como um ser humano, porque ele vai ter reações, né? Ele vai ter um comportamento de animal, mas que não pareça. A Filomena é minha filha, a gente, ela dorme na cama, né? Mas assim, ela é um cachorro, ela tem
a forma dela, eu não posso dar um chocolate que eu tô comendo, não posso dar Pelo pro meu amor cachorro. de Deus. Então, como que a gente trabalha de forma descontraída? É muito com o conteúdo, um conteúdo rico. A gente vai fazendo algumas pílulas de conhecimento. A gente tem os médicos veterinários que auxiliam, né? Caso um tutor tenha alguma dúvida na escolha de uma ração e tal. E o plano de saúde também ajuda a ter esse acesso. Então, quanto mais pessoas têm acesso a um plano de saúde a partir, né, de R$19,90, mais pessoas vão ter acesso à informação de como cuidar, vão levar os pets com mais recorrência ali, né, no médico veterinário, e a gente vai trazendo mais essa informação em relação a esse cuidado, alguns mitos, né? Eu aprendi muita coisa na Pet Love, porque, gente, tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Como produtos, olha, eu lembro que até com esse meu cachorro que eu perdi com câncer, aí eu lembro que eu falei, poxa, mas eu não descobri o que ele tinha, né? Que ele tava ainda começando a ficar... mas qual produto você passa no quintal e tal? Eu falei, normal, não sei, eu vou passar X. Não... Tem que comprar o produto próprio para você passar, porque produto de limpeza é totalmente tóxico para cães, né? E gatos, e plantas. Eu também, na época da pandemia, virei a garotinha tem muita planta tóxica. Aí descobri várias plantas tóxicas. Você comentou recentemente sobre a questão do frango. Porque a minha cachorra também tá com uma alergia. E aí, do nada, chegou no Instagram aqui, um Instagram mais patrocinado, né? Pra eu seguir, ainda não seguia. Falando, seu cachorro não para de coçar? Seu cachorro não sei o quê? Pode ser o problema com o frango. Aí eu falei, frango? Pode ser frango, tal. E aí falaram algumas dicas, eu olhei a ração da minha, era de frango. E a coceira dela não passa. E já gastei um caminhão de dinheiro. Aí você tem que ir numa dermato. A Filomena tá nesse momento. Então, assim, aí eu tirei a ração dela de frango, já passei para cordeiro. Falei, vamos ver como que vai se comportar e as coisas. Então, tudo isso a gente não tem conhecimento, né? A gente não sabe. Então, eu acho que produto químico, alimentação, em que momento dá. Não passear durante o horário quente, gente. Se for 10 da manhã, tiver 30 graus, não vá. Vai 6 da manhã, mas não vai às 10 da manhã, entendeu? Porque assim, um tipo de comportamento. Outro dia eu vi um husky, meio-dia no verão, no Parque Vila Lobos. Eu parei, o cara falou, amigo, você tá com o cachorro errado. Você comprou errado. Do que você tá falando? Eu falei, esse cachorro você tá esquiando na neve e não aqui no sol do meio-dia. E eu de bike passando e me xingando. Eu falei assim, se o seu cachorro pudesse te xingar, ele ia te xingar no meu lugar. Beijo, tchau, e fui. É isso. Porque são atitudes que é só a pessoa parar, pensar. Eu vi em New York, no chão, assim. Eu falei, cara, ele é pequenininho, deve estar com um calor ali, sabe? Então, isso me deixa um pouco revoltada com os tutores, assim. Mas eu também tive que aprender muita coisa que eu também não sabia, né? E é isso, assim, a gente tendo trocas com os profissionais do segmento, tanto dentro de casa quanto em clínicas, faz a gente construir um conteúdo para o tutor que vai ser fácil dele entender. Então, quando tem essa questão ali de calor e tal, a gente também dá dicas, né? Evite passear nos horários de pico, deixe sempre uma aguinha geladinha, a gente dá até algumas dicas de petisco, né? De colocar no freezer e tudo. Então, é uma forforma descontraída com o cachorrinho, porque, gente, quem não quer ver vídeo com pet? Né? Gente, eu vejo. Quem pula vídeo com cachorro e gato? Tem um canal na TV Samsung que chama Pet Love. Não, Pet Love é você. É Pet não sei o quê. Alguma coisa assim, como se fosse Pet Love. Depois eu até compartilho com você pra você ver. Aí, às vezes, né, tô meio tristinha esses dias, o que eu coloco. Não tem como. Não tem. É um atrás do outro, que eu falo, eu quero rir, eu assisto aquilo. E aí eles vão passando várias cenas de cachorros do mundo todo, aprontando, fazendo algumas coisas. Aí tem pássaro, tem até os répteis, né? Cobra, não sei o quê. Tem de tudo nesse canal que é muito interessante, mas você fica feliz só de ver, porque é muito fofo, né? Você entra naquele looping ali e fica vendo. Então a gente usa, né, obviamente, o nosso melhor asset, que é o cão e o gato, para trazer essa parte de conhecimento, né? Até, por exemplo, a camiseta que eu tô usando aqui é a campanha Chega de Fogos, que é um assunto muito sério, né? Sim. E aí, como que a gente capta a atenção sem parecer um conteúdo chato? E aí a gente vai lá, trabalha, colocar o fone de ouvido para os nossos colaboradores ouvirem, né, o que
o estompido ali dos fogos de artifício causam no pet, porque ele ouve X vezes Vai mais aqui do no que ar, humano. dia de Então, jogo, assim, falar, amiguinho, vem cá. Minutinho, por deixa aqui, eu colocar. ó. Ah, você tá ouvindo assim? Agora coloca o fone pra É, você os ver. cães. É isso vezes X pra você entender o que o pet tá passando. Não é uma besteira, né? Então, como que a gente pode ir atrás de conteúdos mais sérios ou até democratizar a informação? A maioria das pessoas não sabe que estão fazendo, né? Estão atrapalhando a expectativa de vida do próprio pet. Sim. Mas como que a gente traz isso de forma que não vai parecer algo que vai custar muito caro, né? Sim. Ou que vai ser muito difícil de implementar. Então é isso que a gente busca muito como propósito de marca mesmo, de empresa, até dentro de casa. Assim, De orientar legal. mesmo, educar, Exato. né? Uma boa também é educar de obra. Falar, gente, se vocês estão com obra perto de casa, fechem os vidros, a poeira faz muito mal para os bichinhos, o barulho incomoda, achar alternativas para acalmar. Sim. Porque, nossa, aqui Perdizes é um terreiro Não, de o obra tempo um atrás do todo, outro, o tempo gente. todo. Então são isso, mas é muito legal. O que eu ia te perguntar hoje, vocês têm iniciativas para as empresas? No sentido que a gente está vendo um movimento muito bacana, né, que está tendo em algumas organizações, e vocês fazem esses tipos de iniciativa com essas empresas? Fazemos. Nós temos o plano de saúde para colaboradores, então quem está assistindo aí a Olha gente que legal! e quiser, né, ter o plano de saúde como um dos benefícios, né, da empresa que trabalha, não importa o tamanho da empresa, do porte, a gente tem um time que olha somente parcerias com empresas mesmo de venda, né, e tudo. A gente tem os corretores da Porto, que também vendem o plano de saúde da Pet Love, mas a gente tem essas parcerias com RHs aí, a gente às vezes recebe, quando o RH implementa na empresa dos amigos, olha aqui, Pet Love, tudo. Muito legal. Aí às vezes a gente faz palestra, né, também para trazer para o ambiente o que é ter um plano de saúde pet, né? A gente leva um médico veterinário nessas empresas para conversar, enfim. Então, a gente tem essa parceria do plano de saúde como mais um dos benefícios aí que as empresas colocam para os colaboradores, e é um baita de um atrativo, né, gente? Sim, A com gente sabe certeza. o número de lares com pet. Não, cresceu muito, só cresce, na verdade, Só cresce, né? Só exato, cresce. E exato. tem que ter, né? Porque é isso. E esse cuidado que vocês têm de levar palestra também, para falar com todo mundo, entender como que vai ser esse benefício, é muito legal também. Bem legal. Eu acho que a gente pode ir para um momento pode essa, né? Pode Porque, essa. olha, eu vou te falar, as Falei. perguntinhas vieram. O pessoal, não, se eu puder, eu vou ficar aqui. A com gente você até. fica, viu? Mas, ó, pode sortear e ler uma perguntinha, que é sobre a sua área, né? Sua carreira, tudo. Alguma campanha da Pet Love que considera ser sua favorita? Devem ter várias, né? A do momento, né? Eu gosto de várias. A gente teve Pet Love Não Vende, que foi uma campanha bem ousada que fizemos, que era uma iniciativa mostrando alguns itens nocivos que são vendidos no mercado pet e que podem ser prejudiciais se não bem manejados, né? Então tem algumas questões, a coleira ali que tem um estímulo, né, no pescoço do pet, gaiolas, enforcadores, enfim, vários itens. Bem polêmica essa campanha, mas foi muito legal, assim, a gente teve uma repercussão bem forte, assim, nas mídias. Então foi uma campanha difícil, né, de você lançar e se posicionar como uma empresa, né, que não vende alguns produtos que muitos outros varejistas vendem, né? Sim. A Chega de Fogos também, que é que eu acho que é muito legal, é muito fácil você democratizar isso, é muito fácil você substituir fogos de artifício com estampido e sem. Então foi uma campanha que repercutiu muito bem. A gente teve ali a parceria com ONGs, né, divulgando isso, com embaixadores da Pet Love, influenciadores, falando e trazendo isso de uma forma leve, mesmo sendo um assunto mais difícil. Nossa, eu vou falar todas, né? Pode falar. praticamente. Eu adoro saber de tudo. Teve a parceria com a Carmed, que a gente fez recentemente, que a gente fez a pelúcia. Ai, eu vi! A gente fez a pelúcia da Carmed para os pets. Assim, teve
muitas crianças que pegaram a pelúcia pra elas. Lógico, né? Sim. Lógico. Mas foi muito legal, assim, foi uma parceria muito bacana. A Carmed, o pessoal da CIMED foi muito parceiro. E a gente fez uma agora, que também foi bem legal, que é a Catcore, que foi focada ali no Dia Mundial do Gato, que é basicamente normalizar pelos nas roupas. Então, Graças a Deus. chega de rolinho, Pelo amor de Deus. bora, né, focar ali no que interessa, pelo na roupa é moda, então a gente, vocês viram, né, a gente tava com uma campanha ativista, uma campanha focada ali na democratização da informação em relação a tanto produtos nocivos quanto fogos de artifício. Sim. Teve uma que foi em collab com uma empresa, né, nada a ver com pet, que foi ali direcionado pro Dia da Mentira, né? A gente falou que ia lançar um produto pet e tal. E basicamente era pelúcia, não Sim. era um gloss. Porque as Não pessoas era um estavam meio gloss. chocadas que ia ser um Como gloss. assim vai ser um gloss pro pet? E essa da Catcore que o time teve a ideia, implementou, foi 100% in-house, assim. Eu tenho muito orgulho no meu time, porque a gente tá fazendo campanhas maravilhosas e 100% in-house. Então a Catcore é o meu brilho no olho e tem muitas outras coisas que estão pra vir. Ai, olha, eu tenho uma ideia pra dar também. Bora. Uma que eu acho legal, assim, tem uns 2 meses assim, que eu passei, tanto na Vila Madalena como aqui próximo a Pinheiros, eu vi um cachorro solto. E aí um outro passando também, e eu fiquei, esse cachorro tem coleira, meu Deus, e cadê os dois? Aí eu já vi que não tinha tutor, não tinha nada por perto, fugiu. Eu tenho uma cachorra que ela, como eu adotei ela veio muito insegura. Acho que bateram tanto nela e tudo que ela tem muito medo de outro cão. Então ela reage com agressividade. Sim, E eu tenho uma gata que não gosta de qualquer cão. E aliás, tem cão que também não gosta de gato. é verdade. Eu falei, como eu vou pegar esse cachorro e levar pra minha casa? Porque a minha vontade era parar o carro, ela sabe que eu paro. Para. E eu paro, e eu corro atrás. Em qualquer lugar. Entendo. Eu corro atrás e não sei o que. Eu já brinquei até, não. Chamei um cachorro, lembra que o dono tava na quadra? Que eu comecei a correr atrás do cachorro. Aí o cara tava, oh, é meu cachorro! E por que tem seu cachorro solto? Tava ali embaixo na rua. Você prende esse cachorro. Não, e eu então. correndo, igual uma louca no cachorro, e o cachorro fugindo. Enfim, eu paro. Só que nessas 2 vezes, eu não consegui parar. Uma que eu tinha compromissos, mesmo em reunião e tal. E eu fico com aquilo, né? Ai, eu devia ter parado. Ai, eu devia tal. Aí eu pensei, tá, mas aonde eu ia? Aonde eu ia deixar? Pra quem eu ia deixar esse cachorro? Ia levar pra minha casa? Então, eu acho que, de repente, não só pra mim, como pra outras pessoas que vão passar e vão parar pra pegar, porque muitas acho que não param por isso. Ou porque estão correndo, ou porque onde eu vou deixar? Mas se eu soubesse que tem uma ONG na Vila Madalena, putz, na hora eu vou pegar e falar, ó, vou levar lá. tá aqui já a própria pessoa da ONG, ou eu mesma, já coloco nos grupos, pessoal, achei um cachorro assim, assim, assado, foto é essa, tá na ONG e tal. Não sei. E até Porque- mesmo pode ser um ponto de segurança para si, por exemplo, fugiu, a pessoa vai falar, então eu vou procurar nas ONGs Nas mais regiões. próximas aqui. Ou tem também aquele negócio de adoção temporária, né? Que é Lar temporário. Lar temporário. Então, assim, onde tem um lar temporário e tal? Porque eu sou daquilo, eu vou levar. Eu não vou deixar o cachorro na rua, Sim. porque como que eu vou largar um bichinho ali? E muitas vezes pode ser atropelado, né? Tá sem saber, porque você vê que o cachorro tá zanzando, ele não é vira-lata. Muitas vezes tem coleirinha e não tem a identificação de vocês, porque eu tenho a identificação de vocês. QR Code. Que aí já pode linkar a campanha. O que a gente, né, isso é uma campanha que com certeza Daria certo, né? e daria muito conteúdo, né? A questão de você até o manejo com o pet na hora que você Sim. encontra ele na rua, porque você não sabe se é um cão agressivo, você não sabe nada, Exatamente. né? Isso. Então, qual que é o manejo? Como você faz? Mas o que eu aprendi, né? Pode não estar certo, desculpa, médicos veterinários da Pet Log. Levar esse pet, né, dependendo do manejo, você entender se é um cão dócil e tudo, você levar ele na clínica mais próxima. Porque, primeiro, se ele tiver o microchip, Ok. Sim. já dá pra identificar, e aí tem as informações ali do tutor, é um pet microchipado. Sim. A gente teve esse caso com as enchentes no Rio Grande do Sul, o nosso Sim. time foi lá ajudar nos abrigos pra ver se eram pets microchipados pra fazer esse match com o tutor que tava procurando. Legal.
Então, levar numa clínica mais próxima que eles vão fazer os exames de uma forma mais ágil ali até conseguir um contato com ou uma ONG ou também auxiliar nessa divulgação do bairro, porque é isso, é o efeito de comunidade que a gente vai ter que E que todo mundo fomentar. se ajuda, que eu acho muito Exato. legal, só que eu ainda acho isso tudo muito solto. Exato. Né? Porque aí eu tenho que entrar no grupo X pra jogar em todos os E grupos mandar. se alguém sabe quem é o cachorro. É trabalhoso, a gente não tem esse tempo. E tadinho, o tutor também deve estar eu ficaria Procurando, desesperada. tem que ter esse match, né? Desaparecido, quando tô procurando. De achar, porque às vezes é uma senhorinha que deixou escapar sem querer, né? Então, eu já resgatei lembro que a senhorinha ela tinha ido viajar, aí a sobrinha desligada, né? Deixou o portão aberto, o cachorro fugiu, aí eu fiquei lá segurando 3 horas, porque o cachorro não queria parar, e eu segurando, tensa, o braço já definido, que eu segurava o cachorro, porque ele não queria ficar ali, e eu segurando, aí apareceu e resgatou. Resgatou não, pegou de volta. Mas acho que isso é muito legal, porque realmente quando você acha um cão, você fica, não vou pegar, o que eu vou fazer com esse cão? Exato. Onde eu vou levar? Não tem nem pra onde levar. Minha Tem casa doença, não dá. não tem, né? E não, Exato. vamos tirar da rua e colocar ali, né? Então acho que isso pode ser uma boa, já que vocês têm contatos com ONGs, contatos com todo mundo, e fazer isso. Mas por enquanto a Pet Love não age, gente, faça o plano e leve numa veterinária mais próxima pra salvar esse cachorrinho, fazer a microchipada ali, fazer a leitura, ver se tem o dono, porque não dá pra deixar eles na rua, porque tanto o tutor como o cachorro estão desesperados. Exato. Eu aposto que com vocês não seria diferente. É Não isso façam, aí. não façam aos outros que não gostaria que fizesse com você. Então salva os cachorrinhos. Exatamente. Não é verdade? Se fosse humano, deixa na rua, tô brincando. Mas os cachorrinhos vamos salvar. Eu quero ir pra mais a Por última pergunta. favor. Pra gente poder encerrar, senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando desse Olha, universo gente, que a se gente deixar- ama. Vamos. Qual a sua visão hoje sobre o papel das agências? São essenciais ou o modelo mudou muito? É verdade, você trabalhou muito em agência, né? Você viu de tudo. Agência, acho que implementou, tocou, vai fazer o operacional ali que a gente precisa, vai ter pessoas com mais experiência, né, de mercado e de time mesmo, né? Então tem uma questão ali de custo, eficiência, enfim. Eu acho que hoje, trabalhando numa empresa que tem, né, o time internalizado ali, a gente tem poucos fornecedores específicos, né? Eu acho que é muito mais de estratégia, onde eu quero que seja o meu core e em agência o tempo de entendimento do segmento ou até mudanças, né? Como eu falei, as coisas mudam muito rápido e teste, tudo. É mais difícil porque você está atrelado ali a um contrato, né? E dentro de casa a gente consegue mudar com muito mais velocidade. Então, assim, se a gente quer algo mais a longo prazo, o always on, né, que vai ter pessoas ali com vários capacities diferentes, né, vários conhecimentos diferentes, a agência é o melhor caminho. Agora, se você quer trazer a eficiência para dentro de casa, porque você sabe que vai mudar, você quer criar uma cultura, você quer trazer com um propósito, enfim, dentro de casa funciona melhor, mas em questão de custo, em questão de investimento de tempo dessas lideranças acaba sendo maior, né? Então acho que a gente não vai ter 100% tudo in-house. Mas a gente não vai ter tudo 100% terceirizado, e a gente já teve isso, né, na Pet Love, a gente migrou, né, de um trabalho que era 100% feito por terceiros, então eram poucas pessoas ali no time de marketing, para 90% internalizado, e aí os outros 10% com parceiros específicos e potenciais, né? Então acho que assim, a agência, muito conhecimento, técnica, pessoas de mercado, gente que vai conseguir entregar muito bem. E dentro de casa, essa questão de mudança, propósito, Agilidade entendimento também, de né? negócio e dor, né? A dor dor de dono que a gente fala, assim. Isso eu percebo que tem muita diferença quando a gente fala principalmente do segmento pet, né? Onde que eu vou ter numa agência uma pessoa, um copywriter que é formado em medicina veterinária. Sim. Eu tenho isso.
Eu tenho isso no time, então. né? Legal. Então, acho que é muito mais você entender o seu negócio, onde você quer potencializar e onde você quer tocar rápido ali, sem ter uma guinada de conhecimento, porque a gente vai ter que treinar o time, né? Parte técnica, parte de negócio, conhecimento, enfim. E você tem alguma dica ou conselho para passar para profissionais da área de marketing? Olha, acho que tem muito caminho aqui pra gente, né? Olhando assim os pilares do marketing, onde a gente pode ir, onde pode crescer, tem muito espaço, por mais que não pareça. O que eu tô ouvindo muito é esse receio da inteligência artificial, então eu vou focar nisso, tá? Tá. Muitas pessoas estão com medo, eu vou ser substituído, a qualidade não vai ser boa e tal. Acho que a gente tem que surfar sempre com o que está sendo feito e sendo implementado aí de novidades no mercado. A gente não pode ficar apegado ao antigo, né? Isso vale muito pra gente como profissional. E a gente entender que não seremos substituídos por máquina, a gente tem que aprender a operacionalizar essas máquinas, né? Então, estar muito atento ao mercado. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com SQL na minha vida e hoje eu não vivo sem, né? Então, eu tenho que saber o básico de SQL porque é um ponto ali para profissional do marketing, principalmente ali na cadeira que a gente está, no segmento da Pet Love, que é super relevante, questão de automação, a inteligência artificial sendo utilizada pelo time criativo para eles terem mais tempo de pensar na estratégia e menos numa execução, né? Então, acho que ouvindo muito o pessoal do mercado, as lideranças falando, nossa, meu time está preocupado, não sei o quê, acho que é muito isso. Vamos junto com a tecnologia. E se a gente sai na frente em relação a conhecimento, a gente vai se adaptando ao mercado, né? Eu era assistente de links patrocinados, eu subia muitas coisas manual, que olho hoje a galera que toca em performance ali na Pet Love, que eles apertam um botão, né? Imagina, você vai ficar, não, eu tenho que aprender a subir isso manualmente. Não, você tem que estar junto com o desenvolvimento pegar o do negócio mercado. assim, evoluiu e vamos que vamos. É isso, e tem espaço para todo mundo. Trabalhar em agência, fazer freela, trabalhar dentro de empresas mais estruturadas, dentro de startups, né? Acho que tem lugar para todo mundo. E eu acho que a gente não tem que ter medo de mudar também. Isso é muito importante. Eu acho que você, né, é prova disso, né? Você sempre foi trafegando em tudo que apareceu e que teve de oportunidades para fazer o seu melhor. E não é à toa que você está aí ocupando, né, uma cadeira super importante, né, numa área muito incrível, né, que é esse universo pet, que é muito promissor, que só cresce, e eu espero que você também só cresça, que tenha muito sucesso e que volte mais vezes aqui para falar com a gente. Pode deixar, porque tem assunto. E se essa campanha der certo, gente, você é a primeira a ajudar a compartilhar, porque vamos salvar os cachorrinhos da rua quando achar, pelo amor de Deus, hein? Mas, Natália, muito obrigada pela sua vinda. Obrigada de verdade, venha sempre quando você quiser, as portas estão abertas para você. E a gente agradece muito por todo o conteúdo que a gente pôde aprender aqui também um pouquinho, não é verdade? É isso mesmo, Contem muito comigo. obrigada. Contem comigo. Obrigada. E vocês que ficaram aí até o final, deixem o like. Gente, esse algoritmo, ele não entende quando o meu é relevante ou não. Então vamos deixar o like para garantir, para essa audiência sempre subir e chegar em cada vez mais pessoas esse conteúdo incrível que a gente trouxe aqui para vocês, tá bom? É isso, um beijo! Beijo! Tchau, tchau!